Olá, que bom que você está aqui mais uma vez no canal Guardiões da Fé. Eu sou a Edmeia Lima e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos tratando sobre as questões espirituais da Idade Média. Hoje eu vou continuar trabalhando com o livro do professor Felipe Aquino, História da Igreja, esse que é o segundo volume, a Idade Média. No primeiro capítulo desse livro, ele trata, na verdade, na introdução desse livro, ele faz um resumo dessa questão, né, espiritual com relação à Idade Média. Então eu vou ler para vocês esse texto, que não é muito pequeno não, mas é bastante interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá ok? Na página 19, o título do texto é Para Entender a Idade Média, lembrando que a Idade Média foi do ano 476 a 1453. Para entender este tempo da história, é preciso conhecer seus costumes e seus homens. Costuma-se dividir a Idade Média em 3 períodos. Idade Média Ascendente, que vai do ano 476 a 1054. A Idade Média Alta, que vai do ano de 1054 a 1350. E a Idade Média Decadente, que vai de 1350 a 1453. Na Idade Média Ascendente, a Igreja foi penetrando aos poucos a vida dos povos germânicos, os bárbaros, e moldando neles a cultura medieval durante 600 anos. A gente viu isso no vídeo anterior, né? Surgiu então o Estado medieval, um único e grande império que congregava germanos e romanos em 2 fases sucessivas, a dos carolíngios, francos, e a dos otônicos, germânicos. Nesse período, o Estado se tornou religioso e o imperador era ungido pelo Papa. A partir de 800, procurou com Carlos Magno realizar o ideal de um sagrado império, o da Cidade de Deus, Civitas Dei, de Santo Agostinho. A Igreja foi obrigada a assumir oficialmente uma missão política quando foi criado em 756 o Estado Pontifício na Itália, e muitos bispos foram incumbidos de funções sociais e políticas. Entretanto, nessa ligação do Estado com a Igreja, foi o Estado quem predominou, gerando o mal das investiduras leigas. O que era isso? A ingerência do poder leigo na vida religiosa. Da simonia. A simonia era o comércio de funções e objetos sagrados. E do cesaropapismo dos imperadores que queriam mandar na igreja. Então, nem tudo foram flores, não, né? Essa união do Estado com a igreja, ela foi, por um lado, benéfica, mas o Estado interferiu bastante nas questões da igreja, e isso trouxe muitas consequências ruins, né? Continuando aqui. Este período foi caracterizado pelo universalismo. Na política, um só grande império, que quer continuar o Império Romano Universal. E na religião, o Papa é o único chefe religioso no Ocidente. Então vamos agora para o segundo período, né, que é a Idade Média Alta. Então, na Idade Média Alta, que vai de 1054 a 1350, a Igreja lutou para libertar-se do poder do Estado, que era o cesaropapismo, e de suas ingerências na vida religiosa. Para isso foram fundamentais a reforma monástica do grande mosteiro beneditino de Cluny, na França, e o trabalho do Papa São Gregório VII, que
Foi papa de 1073 a 1085. O então cardeal Hildebrando. O papa alcançou um prestígio que até então nunca tivera na vida interna da igreja e nas relações com os soberanos seculares. A vida da igreja se renovou com o surgimento das novas ordens religiosas, os místicos, sábios e doutores que iluminaram as grandes universidades do século XIII, século áureo da escolástica. O que era a escolástica? É o emprego da razão para compreender melhor a fé. Surgiram as grandes catedrais de arte românica e gótica. São ignorantes da história os maldosos, os que querem negar a grande contribuição da Igreja dada à Europa neste período. Foi a era brilhante das catedrais, das universidades, das cruzadas, das peregrinações, das sumas teológicas e de uma fé profunda em Deus. Nessa época aconteceu o exílio de Avignon, que foi de 1305 a 1377. O que foi isso? Foi quando o Papa se transferiu para Roma, com sua lamentável submissão ao poder francês durante cerca de 72 anos. Então, durante 72 anos, a sede de Pedro não foi em Roma, foi em Avignon, na França. Em seguida, houve o grande cisma ocidental, que aconteceu de 1378 a 1417, por cerca de 40 anos, enfraquecendo assim o papado, e que deu origem a várias teorias sobre a Igreja, como o conciliarismo, que colocava o Papa abaixo dos concílios universais. A disciplina da Igreja cedeu ao relaxamento. Estes fatores, infelizmente, alimentaram e prepararam a cisão protestante no século XVI. Surgiram vários precursores de Lutero: João Hus, João Wycliffe, Guilherme de Ockham, Marcílio de Praga, Jerônimo de Praga e outros. Muitas vezes ouvimos o termo Idade das Trevas para se caracterizar a Idade Média cristã. É um absurdo e preconceito contra este tempo e contra a Igreja. A Idade Média não foi um período de desorganização política, econômica e cultural. Não foi um período de desprezo da razão e da morte do saber e da ciência, nem tampouco um período obscurantista, como estão mostrando os historiadores modernos. Essas mentiras anti-históricas foram inventadas pelos filósofos maçons iluministas que, acreditando serem eles os iluminados pela deusa da razão, que eles entronizaram na Catedral de Notre-Dame de Paris, na época da Revolução Francesa, em 1789, odiavam a Idade Média por ser este o período em que a Igreja Católica mais exerceu a sua boa influência no mundo. Voltaire e seus companheiros desejaram eliminar a Igreja, que ele chamava de a infame. Debaixo de um ódio ideológico à Igreja Católica, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau, Turgot, Condorcet, Voltaire e outros, deram à Idade Média o título de Idade das Trevas, chamando o movimento que propagavam de iluminista, uma vez que pretensamente jogava luz sobre as trevas da Idade Média e da fé católica. Eles a acusavam injustamente, como veremos, de inimiga da razão e do desenvolvimento das ciências, e que esta pretendia encarcerar o homem nas trevas da religião através dos dogmas. Diziam que a Igreja era inimiga da liberdade, uma grande falsidade e ódio à Igreja Católica, que persistem ainda hoje na maioria das universidades. Para os iluministas, a Idade Média foi a idade do atraso.
Diziam que o conhecimento era reservado a poucos, o saber dominado pela igreja, que por sua vez dominava o povo ignorante com superstições e misticismos. Diziam ainda que os cientistas eram assassinados e grandes filósofos calados nas fogueiras da Inquisição, etc. Lamentavelmente, esta triste e injusta mentalidade ainda existe hoje, embora amplamente desmentida pelos historiadores Thomas Woods, Daniel Hopes, A.C. Crombie, David Lindbergh, Edward Grant, Stanley Jack, Thomas Goldstein, J.L. Brown, Rodney Stark, Alvin Schmidt, Robert Phillips, Kenneth Pennington, Joseph Needling, Charles Montalembert, Joseph MacDonald, Philip Hughes, David Knowles, William Leck, Harold Broad, Michel Davis, John Gimpel e muitos outros. Claro que eu pronunciei vários nomes errados aqui, né? Eles mostraram a grande contribuição da Igreja para o desenvolvimento de nossa atual civilização. Dr. Thomas Woods, PhD de Harvard, nos Estados Unidos, afirma, abre aspas, bem mais do que o povo hoje tem consciência, a Igreja Católica moldou o tipo de civilização em que vivemos e o tipo de pessoas que somos. Embora os livros, textos típicos das faculdades não digam isto, a Igreja Católica foi a indispensável construtora da civilização ocidental. A Igreja Católica não só eliminou os costumes repugnantes do mundo antigo, como o infanticídio e os combates de gladiadores, mas depois da queda de Roma, ela restaurou e construiu a civilização. Woods, 2005, página 7, fecha aspas. Com a expressão Idade Média, os iluministas queriam pejorativamente caracterizar o período da língua latina, que vai da Idade Clássica Antiga, no século V, ao Renascimento da mesma, no século XVI. Segundo esses pseudo-iluminados, a Idade Média estava entre duas épocas áureas, os séculos V e XVI, e seria uma fase apagada ou decadente na história do idioma latino, entre 476 e 1453. A palavra gótico era usada como sinônimo de bárbaro, algo absurdo. O protestantismo reforçou esta mentalidade pejorativa, visando atacar a Igreja Católica. No século XVIII, o iluminismo repetiu as mesmas sentenças, como encontramos nos escritos de Voltaire, Montesquieu, d'Alembert, acusando a Igreja de promover a superstição e a ingenuidade da mente. Mas no século XIX, a historiografia do romantismo reconheceu os valores medievais. Em 1688, o historiador alemão Christoph Keller Cellarius, na sua História da Idade Média, adotou pela primeira vez o nome no setor da história da civilização. Esses iluministas, paradoxalmente, se apropriaram das universidades nos séculos 17 e 18, que foram criadas pela Igreja como se fossem seus fundadores, para atacar a Igreja. É frequente ouvir observações como, abre aspas, não estamos mais na Idade Média, ou é um retorno à Idade Média. É uma mentalidade medieval obscurantista. Muitos de nós já ouvimos isso, né? Regine Pernaud, historiadora renomada, especialista francesa em estudos medievais, desmentiu cientificamente essa mentalidade perversa no seu livro Luzes sobre a Idade Média, publicado em 1945, que mereceu-lhe o prêmio Femina Vacaresco de Crítica e História.
Em 1978, a autora editou Pour en finir avec le Moyen-Âge, obra que lhe valeu o prêmio Sola Caveat da cidade de Paris e a consagração da crítica como sendo uma das mais notáveis conhecedoras da Idade Média. Tal obra foi traduzida para o português com o título A Idade Média, o que não nos ensinam, pela editora Agir, São Paulo. Eis as palavras com que a historiadora Pernod conclui seus estudos sobre os costumes dos cidadãos da Idade Média. Abre aspas. Do conjunto da Idade Média, sobressai uma confiança na vida, uma alegria de viver de que não encontramos equivalente em mais nenhuma civilização. Uma espécie de fatalidade que pesa sobre o mundo antigo, esse teor do destino, Deus implacável ao qual os próprios deuses estão submetidos, o mundo medieval ignorou totalmente. Pernod, 1997. Na verdade, os 1000 anos da Idade Média, que como já falamos, vai de 476 a 1453, foi uma fase valiosa e rica na história da humanidade, em que a nossa civilização ocidental, hoje preponderante, foi preparada e moldada pela luz de Cristo. Os cristãos medievais salvaram o que havia de bom na cultura grego-romana após a invasão dos bárbaros e a desenvolveram do modo cristão, lançando as bases da nossa civilização moderna. A era moderna não surgiu a partir do nada. Seus valores foram cultivados na Idade Média. Como então esta poderia ser negativa? O historiador agnóstico Will Durant, 1950, defende a Igreja. Abre aspas. A causa básica da regressão cultural não foi o cristianismo, mas o barbarismo. Não a religião, mas a guerra. O empobrecimento e ruína das cidades, mosteiros, bibliotecas, escolas tornaram impossível a vida escolar e científica. Talvez a destruição tivesse sido pior se a Igreja não tivesse mantido alguma ordem na civilização decadente. Fecha aspas. Muito antes que as escolas leigas surgissem no século XII, a Igreja já mantinha escolas nos centros urbanos e nos mosteiros. É raríssimo encontrar um grande intelectual medieval que não tenha aprendido as primeiras letras no mosteiro. O gênio da filosofia medieval Tomás de Aquino iniciou seus estudos na abadia de Montecassino em 1230, com apenas 5 anos de idade, sob a orientação dos monges beneditinos, entrando para a ordem dos dominicanos em 1244. O primeiro e maior poeta italiano, Dante Alighieri, florentino, estudou inicialmente no convento de Santa Croce, em Florença, sob a orientação dos franciscanos. Se Dante foi um intelectual de primeira categoria, é porque foi educado em boa escola. Isto comprova de que este período não foi um período de trevas. Foi um monge católico inglês Alcuin, ministro de Carlos Magno, falecido em 814, quem estabeleceu um programa de estudos para as escolas da época medieval, explorando as ditas 7 artes, o trivium, que abrangia as 3 matérias de ensino literário, gramática, retórica e dialética, e o quadrivium, astronomia, música, aritmética e geometria. Durante o Renascimento promovido pelo imperador Carlos Magno, foi confiada à Igreja Católica a tarefa de educar o povo através de escolas administradas pelos monges e de escolas catedrais sob a responsabilidade dos bispos. Sem entender o que foi a Idade Média, seu espírito, você não poderá entender os grandes acontecimentos dessa bela época, tão desconhecida e mal julgada. Na medida em que a Igreja foi educando e evangelizando as hordes bárbaras, foi surgindo a chamada cristandade, porque tudo ficou por conta da Igreja. Assim, na Idade Média, tudo era por Deus e para Deus. A música, a arte, a escultura, a batalha, a catedral, a universidade, tudo. Não havia separação entre o profano e o sagrado como hoje.
Havia plena consciência do desequilíbrio que surgiria se uma ficasse sem a outra. O homem medieval enfrentava muitas crises, porém sempre com coragem e sabedoria, apegando-se à cruz de Cristo e à Igreja, tendo sempre Deus ante os olhos e a Igreja Católica como guia. Foi esta qualidade dos medievais que os ajudou nas crises. Uma das principais características do período medieval foi o ideal da obra Cidade de Deus, de Santo Agostinho, com profunda colaboração entre o poder civil, o império, e o poder religioso, o papado. Desta forma, instaurar-se-ia o regime da cristandade, designado pelo próprio termo Sacro Império Romano, Franco ou Germânico. Era algo de original e não simplesmente o renascer do Império Romano pagão antigo. Era a sua continuidade, mas com um enfoque novo, cristão. A aspiração à harmonia entre o temporal e o espiritual na Idade Média teve suas consequências importantes. A consciência de que há valores objetivos não dependentes da subjetividade do homem. A vida deveria ser toda religiosa, com seus feriados, suas festas, seus símbolos. Deus estava no centro da vida e não o homem. Deus era a medida de todas as coisas e não o homem, como quis Marcuse. No Missal Romano está escrito: conhecer a Deus é viver e servir a Deus é reinar. Para os medievais, o mundo era obra de um Deus sábio e lógico e que assim podia ser conhecido pelo homem mediante a sua razão. O mundo não era visto como um fantasma nem uma armadilha como pregavam outras religiões. O teólogo francês Guilherme de Conches dizia no século XII: abre aspas, Deus respeita as próprias leis. E no século seguinte, Santo Alberto Magno, falecido em 1280, afirmava: Natura est ratio, ou seja, a natureza é racional. Em consequência, os estudiosos medievais se aplicaram ao raciocínio e à pesquisa, sem, porém, cair no racionalismo, pois acima da razão admitiam as luzes e as verdades da fé. As outras civilizações se atrasaram por não ter essa cosmovisão do mundo. O grande historiador da ciência Stanley Jack mostra muito bem que os povos não cristãos tiveram o desenvolvimento científico obstruído por não entenderem a criação como a Igreja a entendia. Um dos exemplos mais clássicos desse tipo de estudiosos católicos é o frade franciscano inglês Roger Bacon, 1214 a 1294, chamado Doutor Admirável. Bacon comentou as obras de Aristóteles, dedicou-se à pesquisa científica recorrendo ao método experimental, que foi precursor do método adotado mais tarde por Francis Bacon, 1561 a 1626. Roger Bacon fez descobertas no setor da ótica e planejou diversas invenções mecânicas, máquinas a vapor, barcos e outras máquinas. Os resultados dessa confiança dos medievais na razão humana frutificaram. Em 1608, contavam-se mais de 100 universidades na Europa e quase nenhuma no resto do mundo, exceto na América Latina, onde os espanhóis católicos expandiam a sua cultura. Dessas universidades, mais de 80 tiveram origem na Idade Média. Os medievais atingiram o seu auge em arquitetura. Cada cidadão da Idade Média se sentia um membro do outro e todos unidos em Jesus Cristo pela sua igreja. Isto dava-lhe sentido à vida e a seus trabalhos. A vida era sagrada. Cada um sabia que tinha uma missão a cumprir, dada por Deus, que estava no comando do mundo. Nada era inútil e absurdo. O mundo sabia para onde caminhava, concretizou seu ideal de Santo Agostinho, a cidade da terra, e encontra seu sentido em função da cidade de Deus. Quando Urbano II,
1088 a 1099, propôs a primeira cruzada no Concílio de Clermont, na França, quis selar a unidade cristã da Europa, orientando-a para um fim nobre. Inocêncio III levou a ideia da cristandade à plenitude como uma verdadeira organização de Nações Unidas Cristãs, uma internacional da cruz, onde os princípios do Evangelho teriam força de lei. Todos devem estar dispostos a sacrificar a vida pela cristandade. Daí surgem as ordens religiosas militares, como os templários e outros, como verdadeiros exércitos internacionais da pátria cristã. A cristandade concretizou a unidade e, claro, a igreja foi a sua geradora. Se o fim último da sociedade terrena é sobrenatural, então não pode ser independente da igreja, que guarda o depósito da fé. Como disse Jean Rupp, a cristandade não é a igreja enquanto hierarquia, mas é constituída intrinsecamente pela igreja. Isso foi escrito no livro de Daniel Hopes, volume 3, página 41. Esta é a realidade da Idade Média, disse Hopes. Tudo e todos só existem em função da fé cristã. Ela é a pedra angular do edifício. A religião é aceita por todos como um absoluto que ninguém discute. Não se vê o menor traço de indiferentismo e menos ainda de ateísmo. Do mais humilde ao mais importante é uma sociedade inteira que crê. Tudo isso está no volume 3 de Daniel Hopes, página 43. Sem entender isso, não é possível entender esses 2000 anos de história. Os homens de nosso tempo já não conseguem entender o que isso significa. A igreja soube inculcar nos povos essa fé nos tempos bárbaros e fez dela a única luz salvadora, guia moral e meio de civilização, embora essa fé ainda fosse mal depurada, misturada com superstições e selvageria remanescente do mundo bárbaro e que a igreja teve que combater lentamente. De qualquer forma, Deus era tudo para todos. Uma cena ilustra bem a fé desse tempo. Um soldado violento, casado uma segunda vez, de espada na mão, se aproxima de um bispo e lhe diz: absolve-me ou eu te mato. Mas quando o bispo lhe estende o pescoço para o golpe fatal e diz: fere, o soldado responde: não te amo a ponto de mandar-te diretamente para o paraíso. Daniel Hopes, volume 3, página 44. O soldado sabia que o martírio salvava, né? Isto contrasta violentamente com a pior heresia de nossos dias, que, segundo São João Paulo II, é o mundo moderno que vive como se Deus não existisse. E Bento XVI reafirma: o homem moderno criou um mundo que não tem mais lugar para Deus. Nada mais triste e perigoso. O homem desta época ousa, compreende, arrisca, constrói porque acredita em Deus e na divina providência. É uma sociedade alegre e criadora. Jesus Cristo é o único Senhor e todos os homens dessa época foram com o seu sangue tingidos. Essa espiritualidade cristã estava, como disse ainda, mesclada com superstições, bruxarias, fetichismo, crença numa exagerada ação do demônio, etc., fruto ainda dos tempos bárbaros. No entanto, a igreja trabalhou energicamente contra tudo isso. O Papa São Gregório VII, de 1073 a 1085, censurou o rei da Dinamarca, Håkon, por ter mandado queimar mulheres acusadas de bruxaria. Um beneditino revoltou-se contra a execução de 3 mulheres acusadas de bruxaria e diz que elas foram mártires da loucura do povo. Era difícil extinguir essas superstições e crendices rapidamente, porque elas eram o lado sombrio da inclinação pelo maravilhoso que se encontrava em todo o povo ainda não maduro na fé e na ciência.
Mas esses fatos tristes não anulam o testemunho de milhares de santos e místicos. Surgem santos de toda parte: monges, padres, bispos e papas, reis, príncipes, artesãos, camponeses, soldados intelectuais. Milhares são os que deixaram o mundo e foram viver em conventos por amor a Deus. A Idade Média é um tempo místico. Os grandes homens são muitos. Pedro, o Venerável, falecido em 1156, o mais célebre dos abades de Cluny. Santo Anselmo, de 1033 a 1109, doutor da Igreja, abade de Bec e arcebispo de Canterbury, na Inglaterra. São Bernardo, de 1090 a 1153, doutor. Guilherme de Saint-Thierry, falecido em 1144, Santa Gertrudes, 1256 a 1301, a grande mística alemã, Santa Brígida da Suécia, 1303 a 1373, princesa de sangue real, que muito contribuiu para a reforma da Igreja, Hugo de São Vítor, 1096 a 1141, São Francisco de Assis, 1181 a 1226, São Domingos de Gusmão, 1170 a 1221, São Boaventura, falecido em 1274, Doutor Seráfico, Santa Ângela de Foligno, falecida em 1309, São Tomás de Aquino, de 1125 a 1274, Santo Alberto Magno, falecido em 1280, e muitos outros. Durante esses séculos, a história profana e a história da Igreja praticamente se confundem. Ela possui um crédito moral e uma influência em todos os ambientes. É por isso que a heresia, que era tida como um crime religioso, é igualada ao crime civil de lesa majestade. Os tribunais civis aplicavam penitências aos criminosos, como, por exemplo, uma longa peregrinação, flagelação, esmolas. Assim, a Igreja fez nascer um tipo humano e uma civilização que, mesmo com seus defeitos, são dignos do homem. A força da Igreja era espiritual. O povo acreditava em Deus. Eles sabiam e acreditavam que a Pedro e aos apóstolos fora dito: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Mateus 16, 18 e Mateus 18, 18. Por isso, esse povo tinha temor de Deus e temia o anátema sit, que é o maldito seja, a excomunhão, o interdito, as ameaças de castigo eterno. Por outro lado, acreditava nas indulgências concedidas pelo Papa, sempre válidas. Para exemplificar entre os soberanos, Filipe I da França, Godofredo de Lorena, Filipe Augusto, Luís VII, Afonso IX de Leão e muitos outros foram excomungados. Luís VII, João Sem Terra e Frederico de Hohenstaufen sofreram a punição do interdito, que atingiu a região inteira. Neste caso, os sinos silenciavam, não se administravam sacramentos, apenas o batismo, não celebravam casamentos nem enterros religiosos e não se fazia o registro civil. A vida social acabava e deixavam de existir domingos e dias de festas. Os soberanos respeitavam a Igreja. É fácil imaginar a angústia de uma pessoa ou de uma comunidade que se visse privada dos bens que ela considerava valer mais do que a própria vida. Revoltavam-se contra o príncipe se ele não se submetesse. A maioria dos condenados a essas penas se arrependiam e cediam, como aconteceu com o imperador germânico Henrique IV em Canossa, diante do Papa São Gregório VII. Desde Carlos Magno, falecido em 814, a sagração dá ao imperador o caráter de delegado de Deus na terra. E sem esta, a coroa não teria valor para o povo. No plano social, é o cristianismo que permite às pessoas mais humildes subirem na escala social e pela caridade socorre os deserdados. A atividade econômica sofreu a influência do cristianismo também porque os mosteiros eram centros de produção e de comércio. Além do mais,
A condenação da especulação e do lucro e a noção de preço justo ensinado pela Igreja estabeleceram um estado de alma com grandes consequências na vida prática. A moral do cristianismo foi um fato decisivo neste período a regular o comportamento de cada um além da fé e dos mandamentos. E como a Igreja é católica, ou seja, universal, isto se espalhou por todo o Ocidente. A máxima influência temporal da Igreja foi atingida no pontificado de Inocêncio III, eleito em 1198 por unanimidade. Inteligente e enérgico, estudou na Universidade de Paris e de Bolonha e adquiriu sólidas bases intelectuais. Escreveu ao bispo de Liede: aquele a quem incumbe o serviço das almas deve brilhar pelo exemplo e pela ciência como um facho. Isso está no livro de Daniel Hopes, volume 3, página 160. Quem disse isso foi Inocêncio III. Outro gigante dessa época foi São Domingos de Gusmão, que nasceu em 1171 na Espanha e fundou a Ordem dos Mendicantes, os dominicanos. Era um homem da igreja, guardião das tradições e das fidelidades. Foi o acontecimento mais notável na vida da igreja no século XIII. Já os menores franciscanos contavam 110 casas com 25 mil religiosos. Em 1316 terão 30 mil irmãos distribuídos em 1.400 conventos, de onde partem para pregar a lei de Deus. Os dominicanos tinham 7 mil membros em 1256, 10 mil em 1303, repartidos por 600 conventos, e 20 mil membros em 1337. Os mendicantes de São Domingos muito auxiliaram o Papa e muito atuaram no plano da reforma moral. Quem poderia impedir a Europa de se tornar cristã? Um exército de Cristo caminhava por toda ela. Também nessa época, como sempre, a igreja nunca fez acepção de pessoas. O arcebispo Adalberão explicava como a igreja valorizava todas as pessoas, abre aspas. A lei divina não admite distinção alguma entre os membros da igreja. Ela torna-os a todos de igual condição, por mais desiguais que os tenham feito a posição social e o nascimento. Aos seus olhos, o filho do artesão não é inferior ao herdeiro do monarca. O grande Suger, abade de Saint-Denis, era filho de um servo de Gleba, Maurício de Sully, bispo de Paris, que construiu a igreja de Notre-Dame, era filho de mendigo. São Pedro Damião, futuro cardeal, guardou porcos como Vaso, bispo de Liede. Entre os papas, São Gregório VII era filho de carpinteiro, Bento XII era filho de um açougueiro, Urbano IV era filho de sapateiro, Bento XI filho de pastor de cabras, sem contar tantos outros. Os cargos mais elevados da igreja podiam ser alcançados por quem quer que fosse, desde que merecidos pela inteligência, estudo e virtude. Assim renova-se a elite indispensável à vida da sociedade de maneira nova e justa. A igreja não se ergueu contra a escravatura, uma necessidade econômica das civilizações antigas. Os limites da cultura do tempo não permitiam, entretanto, lutou para que o escravo, até então tratado como coisa, fosse daí em diante tratado como ser humano e possuísse os direitos próprios da dignidade humana. Uma vez obtido este resultado, a escravatura estava praticamente abolida. Basta ler a carta de São Paulo a Filemão, por volta do ano 56, defendendo o escravo Onésimo. A Idade Média encara a justiça com a noção de igualdade espiritual dos seres humanos. Por exemplo, no direito canônico, uma pena aplicada tem como fim não a vingança, mas a emenda do culpado. A sociedade medieval conhece o direito de asilo pelas igrejas e mosteiros. O famoso historiador francês da Idade Média, Jacques Le Goff, agnóstico, disse: somos frequentemente medievais quando nos vangloriamos de sermos modernos e frequentemente não passamos de apreciadores da Idade Média
quando cremos nos enraizar no tempo das catedrais, dos cavaleiros, dos trovadores e dos comerciantes. Os códigos e os valores desse longínquo passado próximo são bem mais estranhos a nós do que atualmente pensamos, mas lhe devemos bem mais do que queremos admitir. Para ele, nós projetamos sobre a Idade Média as nossas sombras, sem lhe ver as luzes. Le Goff, 2005, página 12. O professor Léo Molin, que foi 50 anos docente da Universidade Maçônica de Bruxelas, universidade fundada para fazer frente à Católica de Louvain, era filho de família agnóstica, anticlerical, voltada para o socialismo. Molin falou como agnóstico, respondendo ao jornalista italiano Vittorio Messori, que o entrevistou. Eis o que declarou, abre aspas, o século XIII, vértice da sociedade medieval, é um dos pontos mais altos e luminosos da história do Ocidente ou mesmo da humanidade. Em poucos decênios tivemos Giotto, Dante, Tomás de Aquino, 1000 catedrais. Molin ri no mito dos séculos obscuros. Ele diz: eis um breve e incompleto elenco das invenções tecnológicas, obras quase todas de monges beneditinos, do homem medieval que, como diz a lenda, vivia na ignorância e na penitência, apenas à espera do fim do mundo. O moinho de água, a serra hidráulica, a pólvora preta, o relógio mecânico, o arado, a relha, o timão, a roda, o jugo para o cavalo, o canal de recusas e portas, a canga múltipla para os bois, a máquina para enovelar a seda, o guindaste, a dobradura, o tiar, o cabrestante complexo, a bússola magnética, os óculos. Acrescentamos a imprensa, o ferro fundido, a técnica de refinação, a utilização do carvão fóssil, a química dos ácidos e das bases, etc. Esse impulso ao conhecimento científico e tecnológico continuou nos séculos seguintes. No início do século XVII, a Europa contava 108 universidades, enquanto no resto do mundo não havia uma só. Isto põe um problema para o historiador. Por que o desenvolvimento ocorreu somente na área cristã e não fora desta? Por que ainda hoje, entre os 10 países mais evoluídos e ricos do mundo, 9 são de tradição cristã? Não há outra explicação senão a que já expus em livros dedicados à questão. Existe na mensagem cristã alguma coisa que leva aos germes do desenvolvimento e do progresso. A antropologia da Bíblia exalta o homem e o põe no centro do universo. Além disto, pregando igualdade, ela cria uma sociedade livre, sem barreiras sociais ou de castas. Não há, pois, como se surpreender se, alimentado por tal mensagem, o homem europeu conquistou o mundo. Porque as suas naves lhe permitiam dominar os mares? Porque ele, e somente ele, sentiu a necessidade de expandir-se sobre a terra inteira, enquanto a África, a Ásia, a América pré-colombiana permaneciam imóveis nos seus confins? Sem esta nossa maravilhosa Europa, o mundo como o conhecemos não existiria. Não existiria nem mesmo esta Europa recoberta de glórias, sem as suas raízes cristãs e sem os seus monges. Isso está em Messori, 1987. No início da Idade Média, 476, a Igreja já estava fortalecida e não havia outra instituição que pudesse lhe fazer frente no campo da cultura. Os bárbaros germanos que dominaram Roma eram culturalmente pobres e a igreja, que tinha seu centro nesta cidade, representava para eles a cultura que imperava. Aconteceu, portanto, que os povos que surgiam, postos em contato com a igreja através dos missionários, não só abraçavam a fé cristã, mas também a civilização mais elevada que lhes era transmitida pelo cristianismo. Na Idade Antiga, a Igreja só conseguiu imprimir traço cristão a uma cultura já existente sobre bases pagãs. A Igreja medieval, ao contrário,
trabalhou desde os fundamentos uma cultura e um ambiente de vida de acordo com o espírito cristão. O curso do ano civil passou a ser marcado pelo sagrado. O fluxo da semana culminava no domingo, dia do Senhor. As partes do dia eram divididas pelo toque dos sinos. A configuração das cidades dependia da posição da igreja ou do mosteiro que ficava no centro do povoado. As leis eram abertas com a profissão de fé no Deus Trino. Em consequência, a cultura europeia na Idade Média se tornou unitariamente cristã. Esta penetração da igreja na vida civil fez-se notar especialmente no setor da política. Estado e igreja se viram intimamente associados na procura da cidade de Deus, onde o papado e o império deveriam colaborar entre si para implantar o espírito do evangelho na vida pública. Infelizmente, a fraqueza humana não permitiu que esse ideal se realizasse perfeitamente. Mesmo assim, em 800, sob Carlos Magno, foi instaurado o Sacro Império Romano da Nação Franca, que tentou viver o regime dito de cristandade, mas foi prejudicado pela ingerência do imperador na vida da igreja, que é chamado de cesaropapismo. Entretanto, o prestígio dos francos foi de pouca duração e deu lugar, em 962, ao Sacro Império Romano da Nação Alemã, inaugurado por Otão o Grande. O próprio papado, por razões compreensíveis, passou a ter o seu território independente, o Estado Pontifício, a partir de 756, fruto de muitas doações de terras feitas ao Papa por famílias e pelos príncipes cristãos, o que provocou litígios com os imperadores germânicos. As divergências ocorridas, em vez de gerar a construção de uma única sociedade cristã de âmbito universal, infelizmente prepararam a ruptura religiosa entre a nação alemã, representada por Lutero, e o papado no século XVI. Já que os bárbaros germanos não tinham sistemas filosóficos a opor ao cristianismo, abraçaram a fé cristã numa atitude objetiva e fiel. Isto explica por que a Idade Média não conheceu grandes heresias. Os medievais usufruíram das luzes projetadas sobre as grandes verdades da fé pelos concílios dos primeiros séculos. É certo que os filhos da Igreja cometeram erros nos séculos da Idade Média, porém, nem de longe esses erros chegam a ter a gravidade dos banhos de sangue promovidos contra os cristãos pelos que estiveram à frente das revoluções francesa, em 1789, mexicana, em 1929, espanhola, 1930, russa, 1917, das violências do século XIX e das duas grandes guerras do século XX, dos horrores do nazismo e do comunismo, bem mais perto de nós. O século XX produziu sozinho mais mártires do que todos os outros séculos da história do cristianismo. Os que tiveram a oportunidade de contemplar as monumentais catedrais góticas da França, Alemanha, Inglaterra, Itália e outras nações da Europa cristã, os que conhecem a gênese das universidades de Salerno e Bolonha, Paris e Oxford, Ávila, Oviedo, Praga, Heidelberg, Salamanca e Coimbra, entre dezenas de outras, têm pelo menos o dever, se forem honestos, de respeitar os tempos cristãos medievais. As catedrais góticas da Idade Média erguem-se ainda em nossos dias nos céus das maiores cidades da Europa, como uma arquitetura mais que arrojada, com vitrais e rosáceas de uma beleza inimitável e amplas, para conterem praticamente toda a população católica das cidades em que foram erguidas dos séculos XII a XV. Os arquitetos de hoje perguntam-se como foi possível ao homem medieval, sem a avançada tecnologia dos nossos dias, erguer esses monumentos de pedra, história, arte e fé. Como é possível então alguém afirmar que a Idade Média cristã foi um tempo de trevas?
É preciso entender que os tempos bárbaros, com suas mazelas, penetraram na Idade Média até o século X. Normandos, vikings, húngaros, magiares, que gerou grande retrocesso dos valores morais e da civilização por causa dos baixos costumes desses povos. A ocupação de muitos era saquear, devastar e matar. Era o direito da força e não a força do direito que caracterizava a civilização. Foram necessários 6 séculos para que a Igreja, paciente e perseverantemente, mudasse a violência e a imoralidade desses povos em nome de Jesus Cristo. A Idade Média, embora fosse essencialmente cristã, ainda trazia as marcas da fraqueza humana. Era uma sociedade ainda bruta por causa dos tempos bárbaros, com uma moral ainda embrutecida, feroz com os vencidos e de uma vida social impura. A barbárie gerou o feudalismo violento. Foi nesta realidade que a Igreja, sem se cansar, lutou bravamente para fazer vencer a justiça e a dignidade humana. Entretanto, a Igreja combateu firmemente essas forças negativas e pregou sem cessar a virtude cristã. Seus filhos, porém, sofriam violência por isso. Por exemplo, em 1220, o bispo Roberto de Meung foi assassinado por um senhor a quem acabara de excomungar. O bispo Roberto de Clermont foi preso 3 vezes por Gui II, conde de Alverne, saqueador de abadias. Muitos clérigos sofreram nas mãos desses homens violentos. A influência cristã na Idade Média fomentou o trabalho em grupo. Era espantosa a capacidade de união dos homens da Idade Média para formarem corporações para o trabalho em conjunto. Assim levantavam as grandes obras, as catedrais, as cruzadas, as universidades, as grandes marcas do homem medieval. Sem entender tudo isso, você não poderá compreender os grandes acontecimentos da Idade Média. É isso aí. Então, nós fizemos agora um resumo, né, do ponto de vista da Igreja Católica, que foi o centro da Idade Média, né? E nos próximos vídeos nós vamos falar detalhadamente sobre alguns acontecimentos importantes dessa época, tá ok? Muito obrigada por acompanhar até aqui, um grande abraço para você, fica com Deus, salve Maria!